Olá, meus amigos. O nosso fraternal abraço. Eu sou Rossano Sobrinho e estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje vai tratar de um tema muito difícil, né? Um tema polêmico, e então é muito natural que gere desconforto, discordância. Eu apenas peço a você que me assiste que acompanhe o vídeo até o final e que, sobretudo, reflita nas considerações que aqui vamos deixar. Inclusive, eu estou gravando em minha casa, pode chegar gente, passar por aqui, mas faz parte, né? Ainda não temos um estúdio, sonhamos com um estúdio para gravar vídeos com maior qualidade de áudio e som. E agradeço inclusive a vocês que estão se inscrevendo no canal. O canal atingiu 4.000 inscritos. E se inscrevam, convidem as pessoas a participar, porque a gente precisa também desse apoio para atingir melhores resultados no canal. Bem, é um tema espinhoso. Nós vamos falar de esquerda, direita e Jesus. Todas as nossas abordagens aqui vocês conhecem o fio condutor, né, dessas abordagens. Então vamos lá. Mas ouçam com muita atenção cada ponto e depois a gente pode voltar num segundo vídeo, se precisar, falando. E não temos a pretensão de trazermos verdades absolutas, de esgotarmos o tema, né? Nós somos um estudioso da espiritualidade. Estou usando aqui o plural majestático, né? Nós somos um estudioso no sentido para tirar um pouco o ego. Nós estamos apenas estudando, né? A nossa função é estudar, pesquisar. Nós nos colocamos como aprendizes, né? Constantes aprendizes. Eu posso depois vir num vídeo e retificar uma fala e até mudar de opinião, por que não, né? Dizem que só dois tipos de pessoas não mudam de opinião: os que sabem tudo e os que acham que sabem, né? Neste plano de vida, quem sabe tudo? Então nós podemos mudar. Bem, eu quero começar a partir de um texto. Outro dia, no Instagram, eu vi que uma pessoa postou uma passagem bíblica falando da separação do joio e do trigo, né? Dos da direita e os da esquerda do Cristo, né? Segundo o texto bíblico, os da direita vão para o céu, os da esquerda iriam para o inferno. É aquela célebre passagem do juízo final, né? Do qual nos fala a Bíblia. E nós acreditamos, né, no Evangelho, na palavra de Jesus. Porém, quando a pessoa postou essa passagem, ela atrelou no comentário a questão da direita e da esquerda na política, né, na postura política, na ideologia política. E eu tenho visto muita gente fala, muita gente não expressa, mas essa ideia, né? Todo mundo que é da esquerda é contra Cristo, todo mundo que é da direita, no sentido político, ideológico. Como é isso? Porque vira uma miscelânea de informações e que muita gente que não está preparada, que nunca estudou, pode ler isso e falar: ah, não, a Bíblia falou, tá vendo? Até a Bíblia condena a esquerda e a direita. Então, este vídeo é para a gente refletir um pouco sobre essas questões. Então, a começar dessa coisa bem literal, né? A gente lê um texto e pega a coisa bem literal e acha que aquele texto está falando de uma coisa, mas aquele texto pode não estar falando nada disso. É como um texto parabólico, né? Uma parábola que Jesus contava. Como ele contou a parábola do filho pródigo que pegou a sua herança e foi embora e perdeu tudo e voltou, e o Senhor o acolheu, o pai. Aquele texto é um texto parabólico. O Senhor ali é a representação de Deus. O filho pródigo ali representa os espíritos, os seres, as pessoas que se afastam da casa paterna no sentido da lei divina e sofrem e retornam. Mas se você pegar no sentido literal, é
um senhor, dono de terras, que acolhe depois o filho. Então tem muita gente que lê, né, e pega aquilo literalmente, né? Inclusive há muitas religiões literalistas, o texto é lido, interpretado, ou muitas vezes ao sabor daquilo que a pessoa acredita, né? Vamos então entender um pouquinho. Para falar de esquerda e direita, né, porque as pessoas têm perguntado assim, né, alguém da esquerda pode ser cristão? Né? E nós estamos nesse momento do país, a disputa, né, Lula e Bolsonaro. Então há uma certa demonização de uma ala ou de outra, essa polarização, né, que nós vivemos. E a nossa proposta aqui é refletir um pouco, né? Não vou manifestar explicitamente em quem eu vou votar, nisso ou aquilo. Já manifestei nas redes sociais minha opinião sobre o Bolsonaro e tal. Mas aqui a ideia é para a gente conversar sobre essa questão de esquerda-direita, a origem disso. A origem disso tem a ver com a Revolução Francesa, quando a Assembleia Geral na França começou a questionar se o rei Luís XVI tinha direito a veto. E ali uns se colocaram geograficamente à direita, ou na Assembleia, né, na França, né, essa reunião dos estados, né, que representava o clero, os nobres e o povo, aquele momento emblemático da história, 1789, século XVIII, um momento importante ali em que o povo assume o comando e tal. Então, uns se colocaram à direita e outros à esquerda. Os da direita defendiam um processo mais devagar, com mais calma, mais respeitoso em relação ao rei e à estrutura dominante, e os da esquerda eram os revolucionários que queriam que a coisa se resolvesse naquele momento e estavam ali com uma proposta mais ousada, né? Então, essas duas vertentes ideológicas foram se desenvolvendo a ponto de existirem muitas esquerdas e direitas, né? Extrema esquerda, extrema direita. A priori, a ideia de direita é uma ideia de preservação do status quo, e a ideia da esquerda é uma ideia de mudança, né? E aí com vários outros elementos, né? Uma visão mais voltada para os pobres, da esquerda, né? O Estado tem que fazer algo para ajudar os pobres, tem que se mobilizar, e a direita acredita que o povo tem recurso para fazer a sua parte, então defende-se um Estado mínimo. São ideias, são ideologias políticas. E aí, o cristão, ele pode ser de esquerda ou de direita? O cristão não pode ser de esquerda, porque junto com o pacote de direita vem certas coisas e tem o pacote da esquerda que vem outras coisas. E muita gente fala, não, se você não se definir que é de esquerda ou de direita, você é isentão. E aí também você não pode, porque você tem que se encaixar num pacote. E é aqui que eu queria colocar. Eu não me vejo plenamente em nenhum pacote. E deve muita gente se perceber assim. Por quê? Eu estou no esforço de ser cristão espírita. Estou no esforço, né? E eu não acredito que Jesus possa estar plenamente em nenhum desses sistemas. Jesus não é sistêmico. Jesus não cabe em sistemas humanos. É um princípio espírita de que nós estamos evoluindo e que Jesus já está muito à nossa frente. Então, como alguém que está muito à nossa frente pode ter um pensamento que caiba num caixote ideológico, filosófico, sistemático, sistematizado por homens imperfeitos. Então, Jesus seria comunista ou capitalista? Nem comunista, nem capitalista, porque ele não cabe. Certamente existirão elementos do pensamento do Cristo em sintonia com algum pensamento
mais de esquerda e outros elementos mais de direita, outro elemento mais progressista, outro elemento. Outra questão interessante. Isso, gente, vamos refletindo, é um emaranhado de conceitos que muitas vezes a gente se perde, né? Eu, particularmente, dentro da visão espírita cristã, que eu milito, que eu busco, que eu tento vivenciar, eu defendo o casamento homoafetivo com total tranquilidade. São espíritos. Quem ama é o espírito. Se o espírito que viveu muitas vidas como mulher, uma psicologia predominantemente feminina, reencarna como homem, ele vai gostar de homem. Então ele pode se unir, porque é a alma que ama. Então, dentro da visão reencarnacionista, a homoafetividade é plenamente explicada, tranquilamente explicada. Então, se você defende isso, você já é de esquerda. Muita gente vai interpretar assim, não, você é de esquerda. Mas eu não concordo com o aborto. O aborto eu concordo dentro daquilo que os espíritos apresentaram a Allan Kardec. No caso da vida da mãe em risco, aí permite-se o aborto, que a lei também garante no Brasil, e os espíritos apoiam. Então eu não concordo com essa bandeira do aborto generalizado, em hipótese alguma. Então o pensamento de Cristo não cabe. O pensamento cristão, o pensamento espírita, não cabe dentro de um caixote ou de outro. Na época da Revolução Francesa, surge um pensador, né, que dá origem ao pensamento conservador, que é Edmund Burke. E ele fala muitas coisas que eu concordo plenamente. Ele defendia que as mudanças não deveriam ser abruptas, que não era para derrubar todas as instituições, que era para preservar o que era bom do passado, reformar o que não estava bom no presente e trabalhar para a melhoria no futuro. Diferente dos reacionistas, outro grupo que era contra a revolução, que tem aquela ideia de que o bom está só no passado. Não tem essas pessoas que a gente conversa e fala assim, bom era na minha época. O paraíso está sempre no passado. Isso são as pessoas reacionistas. Eu não acredito nisso. Eu acredito no progresso, na melhoria. Mas eu sou muito simpático ao pensamento de Edmund Burke, que defende o quê? Vamos preservar as instituições, não vamos tombar tudo, vamos fazendo as mudanças paulatinamente, porque há muitas coisas que foram conquistadas ao longo da evolução. Isso está em sintonia com o pensamento cristão e espírita. Agora, aquilo que não for bom, nós vamos trabalhar pela melhoria. Então, é muito delicado e me parece muito insensato a gente achar assim, não, é de esquerda, não pode ser cristão. Mas entendo, por exemplo, olha, eu acredito que cada um deve lutar. Eu me preocupo muito com as pessoas cruzando os braços e o Estado tendo que dar conta de todo mundo, dar recursos para todo mundo. Não é assim, todo mundo tem que lutar, buscar. Mas também acredito que o Estado deva oferecer recursos para que todo mundo possa ter acesso. E eu defendo as cotas, né, para o acesso às universidades, porque eu acho que muita gente foi privada desse recurso ao longo da história e que agora precisa de um espaço para retomar isso. Ah, então você é da esquerda, mas acredito no pensamento de Edmund Burke, esse pensamento mais conservador, de que as mudanças não podem ser abruptas. E também não acredito que o Estado deva fazer tudo para o indivíduo. O indivíduo ir lá, receber tudo lá prontinho e acabado, sem se mobilizar. Eu me preocupo muito com a preguiça das pessoas, com a acomodação das pessoas, de muita gente que não busca lutar. Eu acho que todo mundo deve lutar. Então, a questão é, muito cuidado com essas afirmativas, né, categóricas. Né? Busquemos o pensamento de Jesus. Nós espíritas temos a doutrina espírita que traz o pensamento de Jesus de uma forma muito clara, muito direta,
Mas nós vamos ver pontos positivos e negativos em todas as esferas conceituais, em todas as ideologias. E aí nós vamos ter um pouco mais de lucidez. Então, esquerda e direita, do ponto de vista ideológico-político, não tem a ver com aquela questão da esquerda e direita da Bíblia, né, do juízo final. São elementos oriundos lá da Revolução Francesa. E em todas as ideologias terrenas nós vamos encontrar pontos muito negativos e sempre carecendo do pensamento do Cristo, do Evangelho, para superar aquele estágio e adentrar um novo paradigma. Portanto, não me classifica aqui ou ali. Então você é isentão. Cada um vai classificar como quer. Eu sou cristão, estou no esforço por viver o bem, buscando o equilíbrio, né? Eu acredito, nesse sentido, com Edmund Burke, que todo o processo é lento, tem que ser feito. Mas certas coisas têm que ser mais fortes. Não, pode até ser, como foi a Revolução Francesa. Mas não acredito que é jogar tudo no chão, ok? Muita paz.